Olá, boa tarde para você. Foi velado e sepultado no último sábado em Porto Alegre o corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Autoridades do Poder Judiciário participaram do funeral. O corpo do ministro Teori Zavascki foi velado na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, onde ele atuou antes de ir para o Superior Tribunal de Justiça. Durante 2 horas, o funeral foi fechado para familiares e amigos do ministro. Em seguida, foi aberto ao público e autoridades, entre elas a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia. Outros ministros do STF estiveram também no funeral: Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, não se manifestou durante o velório do ministro Teori Zavascki, mas no dia em que a morte dele foi confirmada, ela divulgou uma nota de pesar e definiu o ministro como um dos mais brilhantes juízes da história da justiça brasileira. O corpo do ministro Teori Zavascki foi sepultado no cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o Presidente da República, Michel Temer, e representantes do Poder Legislativo também estiveram no velório. Por causa do recesso do Poder Judiciário, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estavam fora do país ou em outros estados e não puderam comparecer ao velório do ministro Teori Zavascki. Eles se manifestaram por meio de notas. O ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, disse que o ministro Teori Zavascki destacou-se como um dos grandes juízes do Supremo Tribunal Federal, seja por suas virtudes peregrinas, seja por sua incomparável dignidade pessoal, seja por seu notável talento intelectual, seja por sua inquestionável integridade profissional, seja ainda por sua sólida formação jurídica. E acrescentou que esses elevados atributos perpetuarão na memória e na história da Suprema Corte do Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso divulgou uma nota em que manifestou tristeza pela morte do ministro Teori Zavascki, a quem ele chamou de um amigo querido, e disse que este é um momento muito difícil para o tribunal, para o Brasil e para a legião de amigos e de admiradores do ministro Teori Zavascki. Ele era um brasileiro que orgulhava o país por sua integridade, seu patriotismo e seu compromisso com o bem. Era um juiz que também era motivo de orgulho para o tribunal pelo seu talento, pela sua formação técnica e pelo senso de justiça. O ministro Luiz Fux destacou o convívio pessoal com o ministro Teori Zavascki. Ele manifestou profundo sentimento de pesar aos familiares e entes queridos do ministro, destacando o convívio pessoal e profissional que mantiveram por longos anos, no STJ e no STF. Acrescentando que o ministro Teori foi e será daquelas pessoas das quais não só nos lembraremos sempre, mas antes jamais o esqueceremos pelo bem que realizou em prol do país e da justiça. Já o ministro Marco Aurélio afirmou que Teori tocava as coisas com muita temperança, com muita tranquilidade e com muita convicção. Disse que jamais o percebeu tenso, presente a necessidade de implementar este ou aquele ato, e complementou dizendo que ele sempre se mostrou apegado à ordem jurídica, interpretando-a e dando a solução para os casos concretos. O corpo do empresário Carlos Alberto Filgueiras, fundador do Grupo Emiliano, foi cremado numa cerimônia no cemitério da Vila Alpina, na zona leste da capital paulista. O corpo do piloto Osmar Rodrigues foi sepultado no cemitério municipal de Guaraci, no norte do Paraná, na tarde de ontem. E os corpos da massoterapeuta Maíra Lidiane Panas e da mãe dela, Maria Hilda Panas, foram enterrados em Juína, a 737 quilômetros de Cuiabá.